meu nome é Sabrina Vittem e nós estamos no nosso dia 110 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 20, 21 e 22. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Sem mais delongas, vamos ler os nossos capítulos do dia. Capítulo de número 20 de 2 Reis vai dizer assim: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: Pegue uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: É fácil. A sombra adiantar 10 graus. Mas que não seja assim. Pelo contrário. Desculpa, a entonação é diferente. Ezequias respondeu: É fácil a sombra adiantar 10 graus. Mas que não seja assim. Pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Por causa ele está falando das horas, né? Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas um presente a Ezequias, porque soube que ele tinha estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Não sei se isso foi muito prudente. Então o profeta Isaías foi falar com Ezequiel e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: Vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: O que eles fizeram no seu palácio? Ezequias respondeu: Viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada dos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: Ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isso é, tudo que seus pais ajuntarem até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequiel disse a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: Enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Entendi, Ezequias, entendi. Que legal, né? Preocupação com os filhos, 10. Show. Quanto aos demais atos de Ezequias e a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto, trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito num livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.
Capítulo 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efezibá. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Zerá com o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, dos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhavam pelas nuvens, eram agoureiros e tratavam com médiuns e feiticeiros. Faziam continuamente o que era mau aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Zerá, que ele tinha feito, e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo que lhes tenho mandado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo o que os amorreus fizeram antes deles, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Realmente, Deus aturou um bom bocado, hein? Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Azur de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado, serviu aos ídolos que o pai dele havia servido e os adorou. Assim, ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa.
Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamaram Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e têm o seu encargo na casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem obra na casa do Senhor, para repararem os encargos do templo. Aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safá: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Então, o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com o profeta Uda, com a profetisa Uda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tikvá, filho de Arás. Uda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam aos homens que os enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro do rei que o rei de Judá leu. Por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o rei, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu a ameaça que fiz contra este lugar e contra os seus moradores, que seria objeto de horror e de maldição,
rasgou as suas roupas e chorou diante de mim. Também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Por isso, deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar. Então, eles levaram esta resposta ao rei. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. E aí, o que você tem achado? Você está acompanhando até aqui? Deixa então um coraçãozinho aqui nos comentários para mim saber que você está acompanhando e você também está fazendo parte dessa jornada de leitura bíblica. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!